Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos. Essa é mais oportunidade que Deus nos dá para trazer a mensagem do Senhor. E eu gostaria que no final dessa mensagem você tivesse uma resposta particular para a sua própria vida, para a seguinte pergunta: Deus é verdadeiramente o Senhor da sua vida? E é muito importante você ter a convicção, dessa resposta que está dentro do seu coração e da sua mente. E essa palavra, ela pretende te levar a chegar a essa conclusão. E para isso nós vamos fazer algumas leituras bíblicas agora, com o objetivo de te ajudar a responder, a essa pergunta e a outras questões que estejam dentro do seu coração. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Outro versículo muito importante que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 e 7, vão te ajudar a responder essa pergunta. Diz assim o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Palavra do Senhor, mandamento do Senhor, o primeiro mandamento, do Decálogo. E lá em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério terreno, ele abre o livro de Isaías e lê a profecia que está ali sobre o seu ministério. Diz assim, Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Então, desde os inícios dos relatos, da criação, que estão em Gênesis 1:1, até Apocalipse, ou até mais claramente a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento, as Escrituras, elas estão, na verdade, nos ensinando sobre os princípios estabelecidos por Deus, o Criador. Os princípios que foram instituídos por Ele e que nós, como criaturas, devemos aprender e viver conforme eles. E o que seriam esses princípios? Os princípios, eles são a base sobre como todas as coisas funcionam, como todas as coisas foram colocadas à existência. Deus usou um princípio para elas. Então, os princípios são a base dessas coisas, a base da existência delas, do seu funcionamento. Então, conhecer os princípios de Deus vão nos ajudar a conhecer a mente do nosso Criador, conhecer o que Ele espera de nós como suas criaturas. Os princípios revelados por Deus, eles não mudam, eles são imutáveis, eles não se ajustam a ideologias, a momentos históricos, não. Os princípios instituídos por Deus, estabelecidos por eles, permanecem para sempre. E há nos princípios o princípio dos princípios, que é Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é o único Deus, como nós lemos nas Escrituras agora há pouco. Então, viver por esse princípio dos princípios, que Ele é o Criador e o único Deus, é a única forma de termos um relacionamento com Deus. Nós somos suas criaturas e Ele nos criou com um propósito. Se eu não tenho esse princípio como guia da minha vida, na verdade eu não tenho um relacionamento com Deus. Porque para me ter um relacionamento com Deus, eu tenho que ter a convicção de que Ele é o Criador, que Ele é o único Deus. Então, é lógico que se Deus é o Criador de todas as coisas, Ele também é o Senhor sobre essa criação. Está embutido nesse princípio dos princípios. Então, Deus, Ele é o Senhor sobre toda a terra. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E Ele estabeleceu, criou a humanidade, e essa humanidade lhe deve obediência justamente por causa da posição que Ele ocupa. A Bíblia diz que Deus, Ele é o juiz de toda a terra, e o reino que Ele veio estabelecer no nosso meio foi criado, foi estabelecido na sua justiça. Por isso
Quem obedece ao seu Criador e Senhor, na verdade está praticando a justiça de Deus aqui na terra. A obediência tem esse reflexo. Quando você obedece a Deus, né, você está praticando a justiça dele aqui na terra. Então, para saber se nós estamos, né, no propósito de Deus, nós precisamos responder um sim bem claro para essas 3 perguntas que eu vou fazer agora. Deus é o Senhor da sua vida? Você procura saber a vontade desse Deus? Você obedece a essa vontade? Você tem que responder um sim bem claro para que você realmente possa estar vivendo, né, de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu. Então, nesse momento, eu gostaria de apresentar essa mensagem muito simples e que ela tem a intenção de despertar você para uma vida que vai te levar para a eternidade. Essa é a intenção, é um despertamento que você tem que adquirir nessa oportunidade. Nós já dissemos que o princípio dos princípios é que Deus é o Criador e o Senhor absoluto. Nada que os homens possam estar ensinando por aí, possam estar blasfemando contra ele, ou que os homens possam estar filosofando, né, que seja contra essa verdade, vai mudar esse fato. Deus é o Criador e o Senhor absoluto. Muitos homens até tentam ofender a Deus, rejeitam ele, se rebelam, praguejam o nome dele, né? Mas Deus não se afeta com isso, porque de eternidade em eternidade, ele é Deus. Nessa oportunidade dessa mensagem, né, você deve avaliar se é com base nesses princípios que nós já dissemos até aqui que você conhece a Deus. Ou será que você conhece a Deus, você tem, né, uma opinião de que Deus é uma energia, Deus é um ente espiritual, né, alienado, né, ao que está acontecendo aqui na Terra? Ou talvez você ache que esse Deus é um atendedor de desejos, né? Essas concepções que você tem de Deus vão, na verdade, te afastar, né, da verdadeira revelação bíblica, né, sobre esse Deus. Essas convicções erradas que você tem sobre esse Deus vão te afastar do caminho correto. Porque só há um caminho correto: relacionar-se com Deus como sendo o seu Criador e o Senhor absoluto sobre a sua vida. E ele sendo o Criador, é lógico que você tem que ocupar a posição de criatura. E ele sendo o seu único Senhor, é lógico que você tem que ocupar a posição de servo dele. Então, não viver de acordo com esses princípios que estou falando aqui é a origem de todo o pecado. E às vezes as pessoas não entendem o que é pecado, não conseguem denominar, não conseguem extrair o seu significado. Mas porque o pecado, na verdade, é a desobediência pela criatura dos princípios estabelecidos pelo seu Criador. Então, isso que seria o pecado. Então, quando o homem decide, né, as coisas na sua vida pela sua própria vontade, ele está rejeitando viver de acordo com os princípios estabelecidos pelo Criador e Senhor. Na verdade, quando o homem decide pela sua própria vontade, ele está manifestando a sua crença, né, de que Deus não é o Senhor da vida dele. Na verdade, ele acha que ele é o Senhor sobre si. E esta é a origem, né, de toda atitude pecaminosa. Achar que o homem está no centro da sua própria vida, controlando a sua própria vida. A partir daí, as suas atitudes vão gerando pecado, vão gerando condenação. Não é à toa que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos, em algum momento, né, esqueceram de que não são donos da sua própria vida. A nossa vida, ela não nos pertence. Nós não podemos tomar decisões fora dos princípios estabelecidos pelo nosso Criador, porque nós somos criaturas dele. Então analise e veja a sua própria vida para ver que a Bíblia tem razão quando ela diz que todos pecaram. Porque isso já aconteceu comigo e com certeza aconteceu com você também. Você lembra de quando Deus não fazia parte da sua vida? Eu me lembro. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Você se lembra quando Deus, quando você agia da forma como você queria, sem levar em consideração a vontade de Deus? Eu me lembro dessa fase da minha vida. Você lembra quando você não conhecia nada, né, de verdadeiro sobre Deus
eu também me lembro como eu era ignorante sobre Deus. Então, essa é a evidência que todos pecaram, porque de alguma forma, né, agir por conta própria, como todo homem geralmente faz sem Deus, é a mais pura evidência que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque antes, né, porque a gente vivia da nossa própria vontade, vivíamos do nosso próprio jeito, né, nós desprezávamos, na verdade, os princípios estabelecidos por Deus. Nós não estávamos nem aí para o fato de Deus ser o Criador e Senhor absoluto. Isso vem desde Adão, lá no jardim, né? O pecado entrou no mundo ali, naquele relato bíblico sobre a queda do homem, né? E como é que isso ocorreu? É porque a serpente, ela convenceu a humanidade de que a humanidade poderia desobedecer a Deus sem consequências. E Deus já tinha dito que na desobediência eles iam morrer. Então Adão e Eva foram convencidos de que eles poderiam agir conforme a sua própria vontade e não sofreriam as consequências por causa disso. E não foi isso que Deus estabeleceu como princípio para a vida deles. Então, quando Adão e Eva seguiram esse engano que foi plantado no seu coração, né, de fazer o que bem eles queriam, né, eles desprezaram a autoridade do seu Criador. Eles, na verdade, agiram como se Deus não fosse, né, o seu Senhor. Então, eles descumpriram o princípio dos princípios. Então, como Deus poderia continuar, né, sendo íntimo dessa criatura orgulhosa e rebelde? Né? Como essa criatura poderia viver no reino de Deus praticando essa injustiça e muitas outras? Não poderia. Então Deus se afastou, porque o pecado, a desobediência aos princípios de Deus, causa separação entre o homem e Deus. Então os propósitos que o Criador tinha para essa criatura não puderam se cumprir por causa do pecado. E como Adão e Eva, né, todo o restante da humanidade tem desprezado o princípio dos princípios, né? A posição que Deus deve ocupar nas nossas vidas. Todos têm pecado e não é à toa que a humanidade está como está, né? Condenada e se degenerando cada vez mais. Às vezes nós ficamos até receosos de usar essa terminologia que as pessoas são pecadoras, porque elas parecem que estão entendendo mal, né? Mas que ser pecador para elas é somente aquelas pessoas que se prostituem, que matam, que corrompem ou que fazem as coisas mais malignas possíveis. Mas na Bíblia não diz isso. Pecador é qualquer um que não se relaciona com o seu Criador de acordo com os princípios que ele estabeleceu. Isso é ser um pecador. Por isso que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, porque se deixaram levar pela sua própria vontade. Se você vive assim, de acordo com a sua própria vontade, como pecador, o propósito eterno de Deus não poderá se cumprir em você. Mas, se você obedece ao seu Criador e Senhor, então Deus, Ele próprio, Ele pode completar a obra que Ele designou para você e é em você. Veja que os princípios revelados por Deus, Ele tem um propósito de nos guiar para a vida eterna. E essa vida eterna nós vamos passar na presença dEle. Então, logo, esses princípios devem ser a base de toda a nossa tomada de decisão em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos aprender desse princípio, assimilar esses princípios e usá-los, né, nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos. Então, os princípios são como uns alicerces de uma construção. Eles dão sustentação e segurança à obra. É isso que os princípios fazem conosco, com nossa mente, com nosso coração. Quando eles estão enraizados dentro de nós, eles nos dão segurança no que nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Se você toma as decisões baseadas nos princípios que Deus estabeleceu, a sua vida permanecerá para sempre. Porém, se você na sua vida vive do seu jeito, você terá essa vida arruinada, desgastada e perdida. Saiba que a perdição eterna é o juízo que está preparado para todos os pecadores. Felizmente, para a humanidade, né, a revelação de Deus nas Escrituras, né, nos apresenta Jesus Cristo.
Porque Deus ele não quer, não vive querendo que ninguém se perca, né? Por isso que, apesar dos pecados da humanidade, né, ele enviou Jesus para nos salvar dessa perdição que o pecado vai nos levar, nos salvar do próprio pecado. E o que é surpreendente é que quando Jesus veio, ele veio ao mundo como qualquer um ser humano. Então quer dizer que Jesus Cristo nasceu como criança, ele assumiu a forma dessa sua criatura, de nós, né? Essas mesmas criaturas que têm o hábito de desprezar a Deus, Jesus Cristo assumiu essa forma de servo, né? Ele se tornou homem como nós. Jesus viveu como elas, mas ele nunca desobedeceu aos princípios revelados por Deus. Muito pelo contrário, né? Jesus, em qualquer circunstância da sua vida, ele sempre reagiu conforme o caráter de um servo obediente ao seu Senhor, ao seu Criador, né? E quando Jesus ele foi batizado nas águas, né, o Espírito de Deus desceu sobre eles como uma pomba, né, e ouviu-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto é como se ele estivesse diante de todas as hostes celestiais, não existia ninguém, nenhuma humanidade ali. Ele estava sendo tentado como homem, né? Em figura humana, em humanidade, sendo tentado pelo diabo. E como é que ele resistiu a essa tentação e fez prevalecer, né, o poder de Deus sobre a vida dele, né, nessas circunstâncias tão terríveis? Ele simplesmente agiu como um servo obediente à palavra de Deus. Tudo que era trazido ao seu coração, à sua mente, para lhe provocar a tentação, ele respondia como seu posicionamento de obedecer à palavra de Deus. E depois que ele venceu essa tentação no deserto, ele retornou para sua cidade e no momento que ele ia iniciar o seu ministério terreno, ele entra na sinagoga e lê, né, um trecho do profeta Isaías, que se refere ao seu ministério, uma promessa, uma profecia que Isaías deixou para apontar para o ministério de Jesus Cristo, o ministério daquele enviado por Deus. E nós lemos esse trecho em Lucas 4, 18, 19, né, no início dessa mensagem. E ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, diante dos religiosos, diante dos homens, ele está dizendo que iria iniciar o seu ministério terreno. Aquilo que Deus disse que ia acontecer com a humanidade ia acontecer através dele, mas ele era um homem que dependia da revelação do Espírito do seu Senhor. Então entenda isso, que Jesus Cristo, na sua humanidade, ele foi obediente a Deus até a morte, e ele foi um servo de Deus em todas as circunstâncias, e ele venceu todas as tentações como homem. Todas essas reações e posicionamentos do Jesus homem são totalmente, né, imitáveis por nós. A Bíblia nos mostra que a única coisa que nós não podemos fazer é reverter a condenação que está sobre nós por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Por isso Jesus tomou sobre si o castigo, a culpa, a condenação que estava sobre nós. Essas coisas eram impossíveis para nós, mas Jesus Cristo fez por nós. Mas agora, né, que nós já não temos nenhum obstáculo para reatarmos o nosso relacionamento com Deus, né, agora a nossa responsabilidade é viver conforme a vontade revelada desse Deus, conforme os seus princípios estabelecidos. Porque se Jesus, que é Jesus, né, vivendo como um homem, obedeceu a Deus até a morte, nós não podemos permanecer nessa condição de desobediência que a gente anda vivendo. Jesus era um homem de princípios, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu integralmente a vontade de Deus em todas as circunstâncias. E quando ele ensinava, ele começava lá com a revelação da vontade de Deus desde o princípio, para que nós pudéssemos ter o pleno conhecimento da vontade de Deus através do ministério de Jesus. Porque Jesus é para a humanidade a máxima revelação de Deus. Por isso que Jesus Cristo vinha nos ensinando desde o princípio até aquele momento, né, que ele estava treinando os seus discípulos. E nós, olhando para Cristo, por que nós vamos pensar que nós ainda devemos viver a nossa vida do nosso próprio jeito? Se ele, né,
o Salvador da humanidade, obedeceu a Deus até a morte, fazendo a vontade de Deus e não a sua, por que nós, homens, muito menos capazes que ele, impossibilitados de corrigir a nossa relação com Deus, achamos que podemos viver do nosso próprio jeito? A obediência de Cristo em todas as coisas é mais uma prova de que nós não vivemos de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Nós somos pecadores, né, e culpados, e seremos condenados. Porque Jesus Cristo, como homem, viveu integralmente a vontade de Deus. Não há desculpas para aqueles que se rejeitam viver conforme a vontade revelada por Deus. Só há um caminho de volta. Aceite o sacrifício que Jesus Cristo fez por você naquela cruz ao tomar a sua culpa sobre ele. E depois, ande no caminho da obediência como Cristo ensinou, como devia ser desde o princípio na sua vida. Não quero terminar essa mensagem só com essas imprecações, só com essas determinações de como é que você deve fazer ou não. Aí você vai terminar essa mensagem simplesmente com essa concepção de que você é uma criatura e um servo de Deus e pronto. Existe muito mais do que Deus tem preparado para você. Esse caminho de obediência, você nem imagina aonde ele vai te levar. Eu gostaria de finalizar essa mensagem revelando algo maravilhoso que Deus preparou para nós, para aqueles que obedecem à sua vontade. Deus ele criou a humanidade com um propósito e com uma finalidade. E a obediência a ele é o único caminho para a humanidade chegar lá onde quer nos levar. Ser obediente é a única reação que a criatura pode ter diante do seu Criador. Aceita que você é um servo e que a sua vida serve para cumprir a vontade do seu Senhor. Só assim Deus poderá cumprir o propósito dele na sua vida. Mas existe uma bênção para aqueles que se submetem a Deus como seu Criador e Senhor. Apesar desses homens viverem como verdadeiras criaturas e servos de Deus, eles não ficarão só com esse status. Existe uma promessa tremenda e maravilhosa de Deus para você que vive dessa forma. No fim, Deus confessará a todos que esses homens que vivem em obediência a Ele, se tornaram seus filhos para toda a eternidade. No fim, Deus, diante de toda a criação, reconhecerá esses homens como cordeiros com Cristo de todas as coisas. Então, você sabendo que os princípios de Deus são imutáveis e que Ele sempre será Criador e Senhor sobre a sua vida, abandone esse caminho de desobediência, submeta o seu caminho aos caminhos de Deus. Amém?